O que está acontecendo no Brasil é um problema muito grave. Né? Nós estamos caminhando para uma dissolução, né? Uma dissolução do Brasil como nação. Então, repare, nossa base energética é a mais limpa e barata do mundo, porque mais da metade dela ainda é de base hidráulica. Ou seja, você usa a água para fazer girar as turbinas e gerar energia elétrica. Isso é uma energia renovável, que não tem rejeito, não polui, não emite carbono, enfim. Mas isso faz interagir energia com água, necessariamente. Ou seja, se um engenheiro olhar para uma barragem, como Itaipu, ele pode dizer, ali tem X milhões ou bilhões de metros cúbicos. Mas um engenheiro elétrico pode olhar para Itaipu e dizer, aí tem 1.000 gigawatts ou X gigawatts de energia, porque nesse contexto é a mesma coisa. Então, o que estão fazendo? Estão entregando, provavelmente, ao capital estrangeiro, e eu vou lutar no limite das minhas forças, o regime de águas do país, Leda. Isso nunca aconteceu na história de nenhuma nação do mundo. Porque, eventualmente, você pode ter energia privada, mesmo geração, por exemplo, qualquer investidor no Brasil pode fazer um parque eólico. Né? Faz o investimento, compra lá as turbinas, bota lá numa coisa, faz o parque eólico e injeta no sistema. E o Ceará, por exemplo, já tem um parque eólico gigantesco. E não é estatal, portanto, nenhum problema você fazer. Qualquer empresário pode fazer uma termoelétrica. Não é? Vai lá, bota, estabelece o abastecimento, se é a gás, se é a carvão. Isso são energias, essa energia é poluente. Nada impede. Mas quando você privatiza o sistema energético de base hídrica, você está descuidado e criminosamente entregando ao interesse privado e, muito provavelmente, ao interesse privado estrangeiro, o controle do regime de águas do país. E aí você veja, são coisas práticas. No sistema Eletrobras está o sistema Chesf. O sistema Chesf é a Companhia Hidroelétrica do Vale do São Francisco. São Francisco. Então você tem o Rio São Francisco, uma cascata de barragens, né? Sobradinho é a maior de todas, mas tem lá Xingó, que é a última. E você tem o projeto de transposição do São Francisco, que está conectando cidades importantes, como Campina Grande, na Paraíba, ou Fortaleza, lá no Ceará, para abastecimento humano. Se eu entrego o regime de águas a um estrangeiro, eu vou ter que negociar lá em Xangai, provavelmente, com um empresário que eu não sei quem é, e nem ele precisa saber quem eu sou, a disputa entre energia e água. E, evidentemente, isso nós não podemos aceitar. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o que guia o interesse privado é o lucro estrito sensu no curto prazo. É simples isso, eu não estou condenando. Não é? O lucro é um motor importante do progresso humano. Mas você entregar a estratégia de abastecimento energético, vale lembrar, das indústrias do país, do setor militar, de defesa do país, né, da agricultura, da irrigação do país, você entregar isso à iniciativa privada, significa pura e simplesmente que haverá um pulso de alta de tarifa que ninguém sabe o limite. Por quê? Porque o Brasil perdeu o controle, a Agência Nacional de Energia Elétrica virou uma ficção, salvo alguém que ainda é sério por ali, o resto, se você entregar para a iniciativa privada, babau. E são coisas práticas. Por exemplo, o brasileiro hoje paga a maior tarifa de telefone celular do mundo. Por quê? Porque nós não regulamentamos corretamente, o sistema se oligopolizou, são 3 companhias, quem não morrer na Claro morre na Vivo, quem não morrer na Vivo morre na TIM e fim de papo. E se essas 3 pessoas se combinarem, mandam ver a tarifa, e é só comparar, entra no Google e compara o preço da tarifa que o cidadão brasileiro paga e o que está se pagando na Europa ou nos Estados Unidos. É a disparada mais cara, porque nós não temos regulação. Então é uma imprudência. Depois você tem outro problema. É que essa medida provisória que o Bolsonaro mandou e que o Senado, para minha decepção, ainda bem que foi 42-37, a decepção não foi tão grande como que a Câmara está entregue. Não é? Uma Câmara que elege quem elegeu, infelizmente, está dominada pela ladroeira, pelos orçamentos paralelos, pela fisiologia, pelo clientelismo, até o limite do osso do Bolsonaro, e depois vão abandonar o Bolsonaro, como fizeram com a Dilma, com o Fernando Henrique, porque essa mesma turma estava com o Collor, com o Fernando Henrique, com o Lula, com a Dilma, e os nomes são quase os mesmos nomes. A gente pode voltar a conversar sobre isso. Mas veja, quando você transfere o controle de uma companhia, existe um valor que é intangível.
e que você não só obtém esse valor corretamente se houver uma oferta pública. A medida provisória desconsidera isso. Está permitindo que o governo federal privatize pedaços e deixe a União com um pedaço minoritário. Nem sequer como a Golden Share, que é uma ação especial que daria poder de veto, existe essa previsão. Então é uma loucura. Aí isto está acontecendo, sabe quando? Na antevéspera de uma crise de desabastecimento de energia que vai ser tão ou mais grave do que a crise de 2001. Nós estamos na antessala já de começar a impor 20% de aumento sobre a bandeira vermelha 2, que é uma bandeira que já está cobrando 8%, 10%, 12%. Todo mundo que paga energia está sabendo o que eu estou falando. Morador, domiciliar e tal. Mas vai ter mais, vai começar a ter racionamento, que começa assim, restrição à oferta de água para a indústria, restrição à oferta de água para a agricultura, para manter o fluxo para a energia. E daqui a pouco, se a natureza continuar como vai fazer, por quê? Porque hoje é demonstrado que na atmosfera brasileira, em cima, correm rios, não é, de vapor. Esses rios têm a sua nascente na evapotranspiração da floresta amazônica. Como você está fazendo recorde de queimada e de desmatamento, esses rios aéreos estão morrendo. As nascentes deles estão morrendo. Então, a estratégia de chuva do Brasil vai mudar. Eu já conheço isso há algum tempo. Eu construí barragem lá em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. A criação de aves lá no Rio Grande do Sul já tem restrição de oferta de água. E o Rio Grande do Sul começou a buscar perfuração de poço profundo, que era um assunto do Nordeste semiárido. E isto vai se agravar muito. E qual é a saída? A saída do Brasil é diversificar a plataforma de produção que já deveria estar sendo feita. O que o Bolsonaro vai fazer agora é contratar em cima da perna, essa medida provisória também permite isso, essa que está em gestação, contratar em cima da perna térmicas enferrujadas, que são extremamente poluentes e muito caras, porque puxadas a óleo diesel ou a carvão. E todo mundo sabe que o óleo diesel explodiu de preço também por essa política estúpida da Petrobras, que é para onde vai a Eletrobras. Quem quiser saber o que é que vai acontecer com a Eletrobras privatizada, sinta hoje na política de preço de combustível da Petrobras. Que é assim, eu privatizo o conjunto de ações minoritárias de controle da Petrobras, boto no Conselho de Administração representantes privados, e esses obrigam que a Petrobras administre de novo pelo lucro mais grave, maior possível no curto prazo. Resultado, a Petrobras, ao invés de vender petróleo para o Brasil, para o brasileiro, pelo custo que ela produz, mais um lucro razoável, ela não vende assim. Portanto, ela estaria vendendo por 18, 20 dólares, já com os impostos. Ela olha o preço externo e calcula quanto ela ganharia se tivesse vendendo o preço lá fora e vende para o brasileiro por esse preço. Como se fosse possível você pegar o petróleo do Brasil inteiro e vender lá na Holanda. E isso não existe. E aí está aí o preço do combustível arrebentando os caminhoneiros, arrebentando os taxistas, quem opera com Uber e a classe média como um todo, né, que está pagando álcool e gasolina, que é puxada pela gasolina. E isto é o mesmo rumo de uma falta de projeto no país. Em nome de quê? Na véspera da maior crise de abastecimento de energia, você criar uma instabilidade institucional na principal estrutura, que é de geração e distribuição, e aqui o quarto e derradeiro argumento para mostrar o crime. O Brasil construiu, porque isso é público, um sistema interligado. Significa o seguinte, Leda, se faltar energia em São Paulo, pelo sistema interligado de transmissão, pode vir energia lá de Tucuruí, pode vir energia de Belo Monte para abastecer São Paulo. Se o Nordeste tiver uma depressão de chuva e cair muito o volume das águas, você tem um sistema interligado que o sistema Furnas, ou mesmo o sistema Itaipu, pode mandar energia pelo sistema interligado. Está na cambulhada da privatização da Eletrobras. Então, você imagina um sistema privado, os uruguaios, os paraguaios não vão aceitar a privatização de Itaipu, eles tiraram, não estão ponderando o custo de transferência do controle e não estão ponderando a explosão de tarifas que vem e não estão ponderando a entrega ao setor privado estrangeiro o controle da geração e da transmissão da energia do Brasil. É um crime completo. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum.
Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa.